Por que um transformador tem centenas, às vezes milhares de espiras nas bobinas, se para ter uma relação de transformação, para transformar de 220 para 110, por exemplo, bastaria ter uma espira de um lado e duas de outro. Para manter a relação de transformação de um transformador, basta que você tenha uma quantidade proporcional de espiras, proporcional à diferença de tensão que você quer encontrar, você tem que ter essa mesma diferença no número de espiras. A relação de transformação se mantém assim. Então, por que não utilizar uma espira de um lado e duas do outro? Ou que fosse 10 de um lado e 20 do outro? Por que trabalhar com centenas, às vezes milhares de espiras? Essa é uma dúvida que surgiu para mim durante a minha faculdade e ela perdurou por alguns anos até que eu consegui descobrir, porque os professores que eu consultei também não conseguiam me dizer exatamente o porquê. E agora eu quero compartilhar esse conhecimento com você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal da Brasiltec, ativa o sino para receber a notificação e ser avisado quando novos conteúdos como esse forem publicados. E deixa o like e um comentário, porque isso me ajuda a continuar gravando aqui para o canal. Pessoal, então eu desenhei um transformador bem simples aqui. Se vocês repararem, ele tem 4 espiras aqui num dos lados e 2 espiras em outro lado. Qual que é o primário e qual que é o secundário? É um transformador elevador ou rebaixador? Tanto faz, né? Se você colocar uma tensão aqui, vai sair o dobro aqui, já que tem o dobro de espiras. Se você colocar uma tensão aqui, vai sair a metade aqui, já que tem a metade das espiras. Então, eu vou colocar esse lado aqui como o primário. Vou colocar aqui como primário, mas não precisaria ser. Aqui o primário, aqui o secundário. Então, ele está atuando como um transformador rebaixador, né? Nós temos 4 espiras e aqui do outro lado 2, então temos a metade das espiras no secundário, consequentemente teremos a metade da tensão. Então se aqui no primário são 220 volts, aqui no secundário nós teremos 110 volts. Perfeito. Por que não se faz assim então com poucas espiras, não se economiza cobre e fica mais barato então o transformador, né? Porque essa bobina aqui que vai receber a alimentação, ela tendo poucas espiras assim, ela é uma bobina com uma pequena impedância. A impedância é como se fosse a resistência da bobina, né? É a oposição à passagem da corrente. Então, se a bobina ela tem pouca reatância e, portanto, pouca indutância também, o que vai acontecer é que ela vai ser praticamente um curto-circuito. Então, no momento que eu alimentar com 220 volts esse transformador, essa bobina, como ela tem poucas espiras, ela vai ter pouca indutância, pouca reatância, pouca impedância, né? Mas não é só isso, ela também vai ter pouca resistência e portanto, esse cabo aqui ele vai ser praticamente um curto-circuito. Esse transformador aqui, ele em pouquíssimo tempo ele vai queimar. Isso pode acontecer em segundos, aí vai depender da quantidade de espiras, né? Aqui 220 volts com 4 espiras, com certeza vai ser instantâneo. Se tiver disjuntor, desarma na hora, se não tiver, vai derreter os cabos aqui até interromper a passagem da corrente. Então, um dos motivos é esse. Mas esse é o motivo mais óbvio. Tem um outro motivo que é mais interessante. Olha só, essa bobina aqui, como ela vai causar uma corrente muito alta, o fluxo magnético aqui no transformador ele vai ser muito alto também. Eu estou estabelecendo um lado aqui, vai ser tensão alternada, então esse fluxo ele vai ficar invertendo, né? Mas vamos pegar um determinado momento aqui, esse fluxo ele vai estar nesse sentido. Acontece que com poucas espiras eu tenho pouca capacidade de absorver esse fluxo magnético. E consequentemente esse núcleo, para trabalhar com poucas espiras, ele teria que ser enorme para conseguir suprir todo o fluxo magnético que eu precisaria aqui nessas espiras para ter a mesma potência no transformador. Então, para trabalhar com poucas espiras aqui no secundário, no primário já foi visto que não dá, né? Por conta do curto-circuito. Mas ainda que desse, vamos supor que desse. Aqui no secundário, para ter poucas espiras, eu precisaria de um núcleo gigantesco para ter um fluxo, para ele ser capaz de possibilitar um fluxo magnético gigantesco e que com pouca absorção desse fluxo eu já conseguisse induzir uma tensão e ter potência suficiente aqui no secundário. Então, tem o problema do primário, tem o problema do secundário também, que é a ineficiência para transformar esse fluxo magnético em tensão novamente. Quanto mais espiras eu tiver nessa bobina, mais eu vou absorver desse fluxo, ao ponto que se eu tiver muitas centenas de espiras aqui, eu posso trabalhar com fluxo magnético muito pequeno ou relativamente pequeno, né?
e esse transformador, portanto, ele vai ser pequeno também e mais barato. Isso pode ser comprovado matematicamente também. A tensão induzida, ela é igual. Tensão induzida é igual o número de espiras multiplicando a variação de fluxo magnético dividido pela variação de tempo. O tempo aqui, a variação do tempo, ela se dá pela nossa senoide de tensão, né? Então, a frequência da rede vai determinar esse tempo aqui. Quanto maior a frequência, mais rápida a tensão vai variar, né? Mais rápido a tensão vai variar. Enquanto que com frequências mais baixas, essa tensão ela varia mais lentamente e, portanto, aqui essa tensão induzida ela depende também da frequência. Mas além de depender da frequência, ela depende do fluxo magnético. E esse valor aqui de N, que é o número de espiras, ele está multiplicando esse segundo termo aqui, essa fração. E, portanto, para manter a tensão, para ter uma mesma tensão com um maior número de espiras, eu posso ter uma menor variação de fluxo magnético. Então, isso aqui permite um núcleo menor. Agora, como que eu calculo o número de espiras necessário aqui para ter um transformador eficiente e seguro, né? Já que para evitar esse curto-circuito aqui na alimentação. Existe conta para isso também. Eu não estou ensinando isso aqui com a intenção de te transformar num construtor de transformadores, apesar de que você pode, lógico. Mas se você entender como funciona um transformador, você vai conseguir descobrir o porquê de determinados problemas acontecerem e o que dá para fazer, o que não dá para fazer, você vai conseguir deduzir com uma maior facilidade. É importante entender como esses componentes funcionam, principalmente na hora de investigar problema e não sair trocando o componente sem que haja uma correção desses defeitos, porque se você trocar um componente e não corrigir o defeito, o componente novo ele tende a ter problemas também. Óbvio, isso considerando que não foi somente o final da vida útil do componente. Aí você troca por um novo e tudo bem. Mas, principalmente quando se tem problemas constantes aí, é necessário investigar, porque normalmente tem alguma coisa causando. Essa aqui é uma equação geral que se utiliza nos transformadores, que é a tensão é igual a 4,44 vezes a frequência, vezes o número de espiras, vezes a área do núcleo, vezes a indução magnética máxima desse núcleo, que vai depender do tipo de material. Vamos lá. Como que eu chego aqui no número de espiras a partir dessa fórmula aqui? Dá para simplificar isso aqui. Deixa eu arrastar um pouquinho para cima. Eu posso fazer a seguinte simplificação. Eu vou trazer esse N para o outro lado, então eu vou ter V dividido por N, porque ele estava aqui multiplicando todos os termos, né? Do outro lado da igualdade ele está multiplicando, então eu passo para o outro lado dividindo. Isso vai ser igual a todo o resto, né? 4,44 vezes a frequência, vezes... 4,44 vezes a frequência, vezes o N não, né? A área, vezes B. Tá. Eu posso dizer que tudo isso aqui é igual a esse mesmo valor dividido por 1. Tudo que eu dividi por 1 aqui, o resultado vai ser o mesmo, né? Por que eu fiz isso? Porque quando uma propriedade da fração é que eu posso inverter aqui valores de cima aqui pelos valores de baixo. Se eu fizer isso dos dois lados da igualdade, essa igualdade ela se mantém. Então, agora eu tenho volts por número de espiras, e o que eu quero, na verdade, é números de espiras por volt. Número de espira por volt. E isso aqui vai ser igual a 1. Como eu inverti desse lado, eu tenho que inverter do outro lado também, né? Então, é só repetir tudo isso aqui. 4,44 vezes a frequência, vezes a área, vezes a indução magnética máxima. Bom, agora eu tenho número de espiras por volt. Então, o que isso aqui significa? Significa que se eu tenho 220 volts e essa conta aqui deu, vamos lá, deu 5, então eu vou multiplicar 5 por 220 e esse vai ser o número de espiras. 220 vezes 5 dá 1.100. Então, eu preciso, se o resultado disso aqui fosse 5, eu precisaria de 1.100 espiras na bobina que vai receber a tensão de 220. Então, esse é o cálculo que se faz, é número de espiras
por volt. Esse valor aqui, 444 é um valor fixo, né? F é a frequência, no nosso caso aqui vai ser 60 Hz. A é a área de seção transversal do núcleo do transformador, então tem que pegar uma das, entre aspas, aí, das pernas desse núcleo, né, onde o fluxo ele vai atravessar o núcleo, e cortar a seção transversal, a área, ela deve ser colocada aqui. Esse valor está em metros quadrados, então vai dar 0,00 alguma coisa, né? Vai ser um valor pequeno para transformadores pequenos. E esse B aqui, ele depende do material. Pode dar algo abaixo de 1, dependendo do tipo de material, um pouco abaixo de 0,5, por exemplo, 1, pode dar 1 ponto alguma coisa, aí depende do material. Geralmente, quando se trabalha com chapa de aço silício, vai ficar próximo de 1, um pouco abaixo aí, dependendo, um pouco acima também. Então, dependendo do material do transformador, vai ser esse B aqui, e aí você pode, então, resolver essa conta, que agora está tranquilo, que é só substituir os valores, né? Se optar por trabalhar com Gauss e com centímetros quadrados, dá também, mas daí muda um pouquinho o cálculo aqui. Você vai ter que trabalhar com 1 vezes 10 na oitava potência, ou colocar todos os zeros necessários aqui, né? 1 e 8 zeros depois, né? Vai dar um valor grande aqui, então 1 mais 8 zeros vai dar 1 vezes 10 na oitava potência. E aí, trabalhando com esse valor maior aqui em cima, você pode trabalhar com centímetros quadrados aqui na área e com Gauss aqui na indução. Agora, aproveitando esse assunto e aproveitando o meu desenho aqui também, olha só, eu falei sobre a questão da relação de espiras aqui e a relação de tensão, né? Que é basicamente a relação de transformação do transformador. E essa relação, ela se mantém, independente da tensão que é utilizada aqui, né? Na teoria, pelo menos, ela se mantém. Então, o que acontece se ao invés de 220 eu colocar uma tensão maior aqui? Eu poderia, por exemplo, pegar um transformador desse que está projetado para trabalhar com 110 e sair 220, eu poderia fazer o diferente, né? Eu poderia, por exemplo, colocar 440 aqui, 440 volts, para sair 220. Na teoria dá certo, porque a relação de transformação ela vai se manter, então se eu colocar maior tensão aqui, eu vou ter maior tensão na saída também. Só que, olha só, essa bobina aqui, ela tinha sido projetada para trabalhar com 220. Se eu colocar 440, eu vou aumentar a corrente nela aqui, consequentemente, vou aumentar o fluxo também, esse núcleo vai saturar e, dependendo da construção do transformador, eu posso ou não ter essa tensão aqui. Mas independente, mesmo que eu tivesse a tensão de 220, essa bobina ela vai esquentar muito e vai acabar queimando. Então, em pouco tempo, essa bobina queima. Então, não dá para trabalhar com tensão maior. Talvez for um pouquinho maior, tudo bem. Um pouquinho maior pode, mas se for uma diferença grande, não. E se for uma diferença muito grande, daí pior ainda, porque ao invés de somente esquentar essa bobina até ela queimar, pode acontecer de romper a isolação dela já na energização, porque esse verniz que é utilizado para trabalhar com 220 não necessariamente ele vai suportar uma tensão muito maior. Então essas tensões muito maiores podem causar um curto-circuito instantâneo aqui e é uma situação ainda pior, né? Então não dá para trabalhar com tensão maior. Mas posso trabalhar com tensão menor? Posso trabalhar, por exemplo, com 110 aqui para sair 60 volts? Pode, mas existem desvantagens também. Bom, por que você pode? Porque não vai sobrecarregar nada aqui do transformador. Ainda que você vai precisar manter a corrente, né? O que vai limitar aqui o transformador é a corrente que passa por ele. O fluxo magnético aqui no transformador ele vai ser possível. O núcleo que ele vai trabalhar com uma certa folga, então tranquilo em relação ao fluxo magnético. A corrente você mantém para conseguir manter esses fios utilizados nessas bobinas também. Então, se trabalhar com tensão menor e manter a corrente, você vai ter menos potência, mas tudo bem, é algo que já é esperado, né? Então, tudo bem, se você trabalhar com metade da tensão, por exemplo, você vai ter metade da potência também nesse transformador. Qual que é a desvantagem aqui, além da potência ser menor? O transformador ele vai ser muito grande, né? Você vai ter um problema de espaço aí, então não é algo desejável, né? Você pode utilizar como uma alternativa para resolver algum problema, mas não é o ideal. Você vai estar desperdiçando o material, o núcleo vai ser muito grande, então esse transformador vai ser caro, vai ser grande, sem necessidade.
E tem um outro problema ainda que não é um problema grave, mas ele precisa ser levado em consideração também, que é o fato de que se você mantiver a corrente no transformador, você vai manter também a queda de tensão. Então, a queda de tensão ela é proporcional à corrente que está passando aqui nesse transformador. E se você tem uma queda de tensão igual, mas a metade da tensão final, quer dizer que proporcionalmente essa queda de tensão é maior. Então vamos supor que, como a corrente ela é mantida, vamos supor que eu tenho 5 volts de queda de tensão. 5 volts de queda de tensão. Como a corrente ela vai se manter, a queda de tensão vai se manter também em 5 volts. 5 volts de 110, que era a tensão original, é uma coisa. Agora, 5 volts de 60, percentualmente falando, é muito maior, né? É uma queda de tensão que ela é fixa, vai ser os mesmos 5 volts, mas proporcionalmente ela se torna muito grande nos 60 volts e muito menos significativa no 110. Pessoal, se vocês gostam do meu trabalho aqui e querem contribuir com ele e ainda de quebra comprar materiais originais Brasiltec, produtos com qualidade Brasiltec garantida e com preço direto de fábrica, acesse o site da Brasiltec, vou deixar o link na descrição. Lá você vai encontrar uma linha enorme de produtos voltados principalmente à elétrica industrial e à automação industrial. Então, acessa lá, vou deixar o link na descrição do vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu like, um comentário, se inscrever no canal e ativar também o sino de notificações, porque assim, quando o próximo vídeo for publicado, você vai receber um aviso.